Existem regras em lugares antigos. Regras não escritas em placas, mas gravadas no silêncio dos habitantes, no jeito que eles desviam o olhar. Regras que nós, homens da cidade, cheios da nossa lógica e da nossa tecnologia, achamos que são apenas superstição. Até o dia em que quebramos uma delas. E descobrimos que o preço por nossa arrogância é um tipo de terror que a tecnologia não pode explicar e do qual a lógica não pode nos salvar. Sou técnico de telecomunicações. Meu trabalho é levar internet para os cantos mais esquecidos do mapa. Estou acostumado com o isolamento, com estradas de terra e com a desconfiança de vilarejos que o tempo esqueceu. Mas nada, em todos os meus anos de serviço, me preparou para o que encontramos nas montanhas do Paraná. Nossa missão era simples: instalar uma nova antena em uma comunidade de pastores no alto da serra. Um trabalho rápido: entrar, instalar, sair. Pelo menos esse era o plano. Chegamos ao vilarejo na base da serra no fim da tarde. As casas de pedra pareciam se encolher sob a sombra da montanha, uma silhueta escura contra um céu cinzento. Fomos recebidos com um silêncio pesado. Não era hostilidade, era cautela, um medo contido. Um senhor de barba branca, com olhos que pareciam carregar o peso daquela terra, se aproximou de nós. Sua voz era baixa, mas cada palavra pesava 1 tonelada. Quando a noite cair, ele disse, olhando não para nós, mas para a montanha atrás de nós: não olhem para a serra. Não foi um conselho, foi uma ordem, uma regra. Meu chefe, o engenheiro, tentou manter a pose profissional. Senhor, somos técnicos, temos permissão. O velho apenas balançou a cabeça com algo parecido com pena no olhar e se afastou, desaparecendo de volta no silêncio do vilarejo. Nós rimos, claro, histórias de velho para assustar os forasteiros. Ignoramos o aviso. Esse foi nosso primeiro erro e o mais caro. No dia seguinte subimos. O caminho era um labirinto de curvas perigosas, com as árvores formando um teto denso sobre nossas cabeças. Quando chegamos à comunidade no topo, a sensação de que não éramos bem-vindos era quase física. As poucas pessoas que vimos nos olhavam com rostos vazios, como se fôssemos fantasmas que eles se esforçavam para não ver. O engenheiro, nosso chefe, César, estava impaciente. A indiferença dos locais o irritava. Vamos fazer uma varredura rápida com o drone para mapear o melhor ponto, ele disse, mais para si mesmo do que para nós. Enquanto ele montava o equipamento, eu não conseguia tirar os olhos da montanha. O aviso do velho ecoava na minha cabeça. O clique das hélices do drone soava como uma profanação naquele silêncio tenso. O drone subiu. Na tela do controle vimos a aldeia, os telhados, a vegetação. E então, a câmera virou para a serra. A imagem era hipnotizante. A névoa se movia entre as fendas das rochas. E foi quando o sinal começou a falhar. A imagem tremia. As cores se distorciam. Desliga isso, eu murmurei, um nó se formando no meu estômago. Mas César estava focado, tentando ajustar o sinal. E então, a imagem congelou. Por um único e terrível segundo, antes de a transmissão morrer completamente, a câmera capturou algo. Numa fenda escura entre as rochas, uma figura. Alta, esguia, envolta em algo preto, e olhos. 2 pontos de uma luz branca, morta, que brilhavam na escuridão. Não era um animal? Não era humano? Era algo antigo e olhava diretamente para nós através da lente do drone.
César soltou um grito abafado e deixou o controle cair no chão. Naquele exato momento, o vento soprou com uma fúria repentina. Acabou. O trabalho, o contrato, a nossa arrogância, tudo acabou ali. A decisão de ir embora foi unânime e silenciosa. Ninguém precisou dizer nada. Arrumamos tudo às pressas. O medo era um gosto metálico na boca. César não era mais o mesmo. Ele olhava fixamente para a serra, murmurando coisas sem sentido. Sua pele estava fria ao toque. Entramos na caminhonete e aceleramos pela estrada de terra, deixando o horror para trás. Mas o terror não ficou na serra. Ele veio conosco. Enquanto a noite caía, uma escuridão que parecia ter peso, César começou a piorar. Ele respirava com dificuldade, os lábios se moviam sem som. E então ele estremeceu. Não deveríamos estar aqui. Meu colega, Miguel, virou para olhá-lo. César, se acalma, cara. A gente já está saindo. César virou o rosto lentamente na direção dele. Ele está me olhando, ele disse a voz vazia. E agora eu o vejo também. Antes que pudéssemos reagir, César abriu a porta da caminhonete e se jogou do veículo em movimento. Freiei bruscamente, a caminhonete derrapando numa nuvem de poeira. Olhamos para trás. César estava de pé no meio da estrada, olhando fixamente para a direção de onde viemos, para a serra escura. E então ele sorriu. Mas não era um sorriso. Seus lábios se esticaram demais, sua mandíbula se torceu em um ângulo impossível. Seu corpo começou a convulsionar. Os braços se dobraram para trás, as pernas se quebraram, mas sem quebrar. Algo por baixo da sua pele se movia, como se ele fosse uma marionete e seus fios tivessem sido cortados. A voz que saiu de sua boca não era um grito. Era um som profundo, gutural, composto por vários tons ao mesmo tempo. Um som que não pertencia a este mundo. Nós ficamos paralisados, congelados pelo pavor. E então César começou a rastejar, de volta na direção da serra. Não andando, rastejando, seu corpo se desarticulando, movendo-se de uma forma errática e quebrada, como um inseto morrendo. Nós apenas assistimos, mudos, enquanto sua silhueta deformada era engolida pela névoa e pela escuridão da montanha. Nós escapamos, voltamos para a cidade, para as luzes, para a civilização. A versão oficial foi que nosso engenheiro teve um surto psicótico e fugiu para as montanhas. Nunca o encontraram, mas nós sabemos a verdade. Nós que estávamos lá. Nós quebramos a regra, nós olhamos, e aquilo que vive na serra, aquilo que nos observou através da lente de um drone, nos marcou. Nós sobrevivemos, sim, mas sobreviver não significa que escapamos. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda vejo aquele frame congelado na tela, aqueles 2 pontos de luz branca e morta na escuridão, e entendo o que o velho quis dizer. Tem coisas nesse mundo que não se desafia. Regras que, uma vez quebradas, não têm volta. Nós voltamos da serra, mas uma parte de nós, a parte que conhecia a segurança e a lógica, ficou lá para sempre, rastejando na escuridão junto com o nosso chefe. Há lugares neste mundo com regras que a nossa modernidade não pode compreender. Você já ignorou um aviso que não deveria? Deixe seu like se essa história te causou um calafrio e comente o que você acha que vive naquela serra. Inscreva-se em Aconteceu Comigo para mais relatos sobre o terror que se esconde bem debaixo do nosso nariz. Cuidado na estrada.
E nunca, nunca olhe para onde te disseram para não olhar.